Primos e primas, o vídeo de hoje vai ser dividido em 4 partes. A gente vai falar sobre renda passiva, então a ideia é como que a gente pode construir uma renda passiva de R$ 1.500. Então eu vou construir uma planilha junto com você, eu vou entrar em site com indicadores para te ajudar, vamos falar de vários dados. Então me acompanhe que esse daqui vai ser um vídeo imersivo e muito bacana para você. Então a gente vai começar falando de renda ativa versus renda passiva, um pouco de introdução, você que está aqui há mais tempo já cansou de ouvir isso, e depois a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais. Depois a gente vai assumir uma expectativa de taxa para o futuro, a gente tem que ter uma taxa como expectativa que faça sentido, que seja coerente para que você não se frustre lá na frente, quando você tiver já menos tempo para buscar ou ir atrás de alguma coisa. Depois a gente vai fazer uma projeção de fato, a gente vai entrar na planilha, eu vou construir com você uma planilha, né, e de uma forma muito simples, qualquer pessoa consegue montar uma planilha dessa, ou pelo menos você pode bater o olho e tirar as dúvidas aqui no vídeo. E depois, por último, a gente vai entrar num site, a gente vai extrair vários dados dele e eu vou te ajudar a ter insumos, captar informações para que você possa escolher um ativo que vá te gerar esse tipo de renda. Primeiro de tudo, então, qual que é a diferença de renda ativa e renda passiva? A renda ativa é uma renda que depende do seu esforço, depende das suas horas trabalhadas, depende de você estar ali no dia a dia produzindo. Parou de produzir, você não ganha mais. Geralmente é o nosso trabalho, né? É o trabalho de segunda a sexta, e se você for demitido ou você parar de trabalhar, você para de ter dinheiro entrando. Tá? Isso aqui é a renda ativa. A renda passiva é uma renda que não depende do seu esforço atual, depende de algum esforço que você já fez em algum momento, você criou um capital de alguma forma, então geralmente pode ser dinheiro, pode ser algum negócio que você construiu, pode ser algum acordo que você fez, mas geralmente é algo que você já fez e vai tirar renda todos os meses, né? Então você pode ter uma franquia que vai te gerar uma renda todo mês, né? Obviamente, se você trabalhar na franquia não é uma renda passiva, mas se você tiver outras pessoas, né, e você só for sócio ou receber algum resultado, é renda passiva, né? Quando você tem um imóvel alugado, o imóvel alugado ele é uma renda passiva. Não é? Você não está ali trabalhando, empregando o seu tempo no dia a dia, ele está tirando uma renda passiva. Investimentos também são rendas passivas, né? Eles podem ser vistos como renda ativa ou passiva. Renda ativa é quando você trabalha com isso, quando você, o dia inteiro, você acompanha aplicações, o seu trabalho é acompanhar mercado, é gerenciar patrimônio. Quando não é, quando você é um aposentado, por exemplo, e você tem um dinheiro que te rende alguma coisa, você tem uma renda passiva. Então, qual que é a premissa importante aqui? É entender que não existe mágica e você vai precisar ter um capital para que esse capital te gere uma renda passiva. As grandes perguntas são: quanto de capital eu preciso ter? Onde eu vou colocar esse capital? Como que eu faço para ter a maior renda passiva possível com o menor capital possível? Então, vamos lá, vou criar uma planilha junto com vocês. Por que, você se pergunta, a gente vai criar uma planilha junto? Por um motivo simples, porque eu tinha criado uma planilha aqui e por algum motivo ela sumiu. E eu falei, bom, vou montar junto com os primos e aí os primos podem aprender junto comigo, tá bom? Então, ó, tô aqui com uma planilha de Excel, tá? Vocês podem fazer aqui no Excel, ou vocês podem só ver os números, os resultados. Então vamos lá, vou pegar aqui a planilha, então vou colocar planilha de renda passiva. Primeiro de tudo, renda passiva mensal desejada. É o que a gente quer, não é? Isso é o que eu quero descobrir. Então, ó, isso é o que eu não sei. O que eu sei? Minha renda mensal atual. Eu tenho aqui a minha economia atual, é o quanto eu consigo guardar em relação à minha renda mensal. Então vai pegando o raciocínio e depois a gente constrói junto. E eu tenho o resultado, né? Que é a economia atual em dinheiro. Por que isso aqui? Porque essa aqui é em percentual, é o quantos por cento eu consigo economizar da minha renda. E aí eu tenho um resultado em dinheiro. Depois disso eu tenho as minhas rentabilidades, os números, né? Então o que eu preciso colocar? Rendimento da renda passiva, que é o rendimento quando eu de fato já atingi aquele momento em que eu quero agora parar de trabalhar ou esse dinheiro está me gerando uma renda passiva. E eu tenho o rendimento das aplicações até eu chegar lá. Então vamos construir a lógica aqui, ó. A lógica é a seguinte: qual que é a minha renda mensal atual? Por exemplo, R$3.000, vai. Então isso daqui é em dinheiro, isso daqui é em dinheiro, isso daqui é em percentual e isso daqui é em percentual. Então vamos lá. Quanto que eu economizo da minha renda atual? Eu economizo, sei lá, 30%. Então eu preciso ter um resultado automático aqui, né? 3.000 vezes 30%. Aí olha que legal, se eu falo que eu consigo economizar 20%, poxa, então eu economizo R$600. Se eu falo que eu economizo 15%, poxa, então eu economizo R$450, tá? Como o título do vídeo é R$1.500 de renda passiva, é o que eu quero de renda mensal
passiva, o que eu preciso entender aqui? Ó? Eu tenho um grande objetivo. O que é o meu grande objetivo? O meu grande objetivo é quanto dinheiro eu preciso ter para que ele aplicado me renda exatamente o que eu quero de renda passiva. Então, como que eu faço essa conta? Simples. Eu vou pegar basicamente a minha renda mensal desejada, só que eu vou multiplicar por 12. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero saber a minha renda anual desejada. Fica mais fácil de eu fazer conta, tá? Então eu peguei a minha renda mensal, multipliquei por 12 e agora eu vou fazer uma coisa muito simples. Eu vou dividir pelo rendimento. Você vê que eu não tenho resultado aqui. Por quê? Porque eu não tenho um rendimento da renda passiva, que será aqui 4%. 4%. Por que 4%? Porque 4% acima da inflação é algo factível, né? Se você procurar aqui por inflação nos últimos 10 anos, deixa eu colocar numa tabela aqui à parte, ó. Você vai descobrir aqui uma inflação de 4,5% em 2020, 4,31% em 2019, 3,75%. Então isso aqui é a taxa de inflação que a gente tem. Se eu pegar a nossa taxa de renda fixa, né, que seria o CDI basicamente, então olha só, IPCA é inflação, certo? CDI é a taxa de juros. Então se eu pegar, por exemplo, o CDI de 2020, você vai ver que a taxa de juro real foi negativa, porque se a gente teve um rendimento de 2,76%, a inflação foi de 4,52%, logo eu tive uma taxa negativa em 1,76% aqui, beleza? Mas se eu fizer a mesma coisa, olha o que acontece. Então, perceba aqui ó, que lançando a inflação, eu tenho aqui o CDI menos a inflação, CDI menos a inflação, CDI menos a inflação. Então eu chego numa taxa média, ó, se eu pegar a média de todos os anos, de 2013 a 2020 pelo menos, a gente vai chegar numa média de 3,3% ao ano. Só que isso daqui é investido numa renda fixa. Isso daqui é algo ultra seguro, é algo também muito acessível a qualquer pessoa, porém acredito que dá para você conseguir um pouquinho mais do que isso. Afinal de contas, se a gente colocar aqui fundos imobiliários, ações e outras coisas no portfólio, talvez você consiga aumentar um pouquinho o seu rendimento. Por isso que eu coloquei 4% de rendimento de renda passiva. Qual que é a diferença entre a renda passiva e o rendimento das suas aplicações? É que você vai construindo um portfólio de investimentos, você vai ter no rendimento. Quando você chega no momento que você quer transformar isso em renda passiva, geralmente você diminui o risco das suas aplicações para que você tenha um pouco mais de previsibilidade do seu retorno. Por isso que eu vou colocar aqui como rendimento das aplicações, por exemplo, sei lá, vou por 8%, vai. Então agora que a gente tem essas premissas, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. E aí eu quero deixar o seguinte, vamos deixar tudo aqui, vou tirar isso, vou tirar o quanto eu consigo economizar, vou tirar tudo isso daqui, ó. Não vou colocar nenhuma informação, porque é pra gente preencher depois. Uma dica para quem é da galera do Excel, vê que você tem aqui, ó, putz, por que tá aparecendo esse erro? Aí tem uma formulinha super secreta aqui, ó, que você faz se erro, aí você põe aqui, aí você mete um aqui, aqui, aqui. Pronto, sumiu, não vai aparecer mais esse problema. Olha que beleza. Então o que eu vou fazer? Ó, vamos criar agora a planilha para a gente poder encontrar de fato quando que eu vou conseguir chegar nessa renda mensal maldita de R$ 1.500. Ano 1, beleza. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, aporte anual, vou colocar aqui o rendimento anual, vou colocar o valor final e vou colocar a renda passiva atual. Então o que a gente vai fazer aqui em cada casinha? Aporte anual. Aporte anual é basicamente o quanto eu consigo economizar vezes 12. Então, ó, economia atual. Tuf. Só que eu preciso travar essa célula, né? Então eu vou pegar o cifrão e eu coloco o cifrão aqui e o cifrão aqui, tá vendo? Ó, coloquei aqui, aí eu travei essa célula. E agora eu vou multiplicar isso daqui por 12. É o quanto eu vou aportar por ano. Vê que tá zero porque não tem nenhum valor aqui. Quanto que vai ser meu rendimento anual? Ah, meu rendimento anual vai ser esse daqui, ó, rendimento das aplicações. E aí eu quero travar essa célula, então eu vou colocar o cifrão aqui e coloco o cifrão aqui. Travei essa célula. Quanto que é o valor final, então? O valor final é o meu aporte mais o meu aporte vezes o rendimento. Porque se eu tenho R$1.000 e eu tenho um rendimento de 10%, eu vou ter R$1.000 mais 10% de R$1.000. Tenho esse valor aqui. E a renda passiva atual é basicamente eu pegar o meu rendimento da renda passiva, que é em percentual, e multiplicar pelo meu valor final. Ou seja, se hoje eu parar de trabalhar ou qualquer coisa assim, ou mesmo continuando trabalhando, eu tenho já essa renda passiva. Então a gente tem na cabeça que a renda passiva é parar de trabalhar, e não é. Isso que é o legal. Imagina, se você tem um salário de, sei lá, R$1.500 e você tem uma renda passiva de R$500, poxa, você já está complementando a sua renda, né? Então essa é a cabeça. Então o que eu faço aqui? Eu vou travar de novo, aqui ó,
travei o rendimento, botei o cifrãozinho antes e depois e multipliquei pelo valor final, beleza? O que acontece no outro ano, no ano 2? Simples, eu vou pegar o valor final, que é o quanto eu tinha, mais o meu aporte anual. O que é o meu aporte anual? Vocês lembram? Meu aporte anual é a minha economia atual vezes 12. Só que eu vou travar o cifrão de novo, certo? Rendimento anual é a mesma coisa, valor final é a mesma coisa e a renda passiva também é a mesma coisa. Então eu arrasto para cá. O que eu faço agora? Eu pego essa linha, clico 2 vezes aqui, tem uma planilha construída. Vamos ver se deu tudo certo então. R$ 1.500 é o quanto eu busco. Então, renda mensal atual, eu ganho, sei lá, R$4.000. Quanto que eu consigo economizar? Sei lá, 25%. Logo, eu consigo economizar R$1.000. Qual que é o rendimento da minha renda passiva? Vou pôr 4%. Qual que é o rendimento das minhas aplicações? 8%, por exemplo. Então, o que eu descobri aqui? Eu descobri que, como meu grande objetivo é R$450 mil, logo, eu vou ver, primeiro ano eu aportei R$12.000, tive um rendimento de 8%, estou com 12.960. Existe um pequeno erro conceitual aqui, porque naturalmente você investe mensalmente. Então, no primeiro ano, você não teria o rendimento do ano inteiro, né? Você não vai aplicar tudo em janeiro. Você aplica um pouco em janeiro, um pouco em fevereiro, em março. Então, no primeiro ano, você vai ter um pequeno probleminha aqui, tá bom? Mas para facilitar o entendimento, vai ser algo próximo disso, tá bom? Então, eu considerei um rendimento anual. Ano 2, poxa, você já tem aqui o seu valor anterior, que é o 12.960, mais os seus aportes, mais o rendimento, chega no valor total. Então, o que é legal? O legal é que você consegue ver com uma planilha como essa, que você consegue ter uma renda passiva que ela já existe. Então, no segundo ano, você já tem uma renda passiva de R$ 1.078,27. Terceiro ano, já tem uma renda passiva de R$ 1.600. E ela vai escalando muito rápido por causa do poder do rendimento. Então, no ano 2, você tem R$1.000 de renda passiva. Já no ano 20, por exemplo, você teria R$23.000 de renda passiva. Essa visualização, ela está em ano. Então, se você quiser pegar isso daqui e ter uma noção em mês, é só você copiar tudo, e aí você põe mensal, aí você pega esse número, vamos fechar aqui essa conta, eu divido por 12, por exemplo. Então eu pego isso daqui, altero a fórmula só para puxar aqui do valor final, dividir por 12, aí eu arrasto para baixo. Então eu posso ter uma noção da minha renda mensal passiva, ou seja, que não depende mais de mim. Então, olha que interessante, a gente acabou de construir uma planilha juntos, você pode alterar os valores. Putz, eu quero uma renda passiva de R$1.000. Poxa, beleza. O que significa? Significa que você atinge essa renda mensal com esses números no 14º ano. Só não, eu quero uma renda passiva de R$2.000. Só que eu ganho mais dinheiro, eu ganho R$5.500 por mês e eu consigo poupar um pouquinho menos, 20%. Beleza, então quando que eu consigo uma renda passiva mensal de R$2.000? Eu consigo essa renda passiva no ano 20, nesse caso. Então o que você começa a ver também aqui com uma planilha dessas? Você começa a enxergar que às vezes você está muito longe e você precisa fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro. Ou você vê que não, está dentro dos planos conforme você projetou. Esse é um primeiro passo. Qual que é o próximo passo então depois que você tem essas projeções maravilhosas, coisas bonitinhas e tudo mais? O próximo passo é, onde que eu vou colocar meu dinheiro, para que eu tenha uma renda passiva? Então eu vou mostrar uma outra coisa para vocês agora. Fundamentos é um site bem tradicional que existe em relação a dados. Você pode vir aqui em buscar por empresa ou por FII. Eu vou clicar em FII. Por quê? Porque eu acredito que fundo imobiliário é uma das melhores formas de você ter renda passiva, já que você tem basicamente uma série de imóveis que ficam alugados e você recebe uma renda por isso. Ao invés de você criar qualquer filtro aqui, você pode clicar em buscar. Então você vai ter acesso a basicamente todas as informações dos fundos imobiliários aqui. Você pode copiar tudo isso, copiou tudo isso, pum, Ctrl C, vem para o Excel, vem aqui na planilha, cola tudo. Olha que legal. Aí você pode criar um filtro aqui em cima e agora a gente vai fazer alguns filtros. O que você precisa entender? Para mim, e agora isso aqui é uma opinião pessoal, ao investir, eu não quero receber dividendos de uma empresa. Por quê? Na minha cabeça, a empresa ela tem que empregar o capital da seguinte forma: ou comprando outros negócios, ou reinvestindo nos próprios negócios, ou comprando as próprias ações. Não tem por que distribuir dividendos. Só vale a pena a empresa distribuir dividendos quando eu vou empregar melhor os recursos do que ela. E geralmente é quando é uma empresa que já é muito madura, alguma coisa assim. E ela deixa de ser uma empresa de alto crescimento ou com grande potencial de crescimento e geralmente vira uma empresa pagadora de dividendos, É uma empresa do setor elétrico ou alguma coisa do tipo. Não é o que eu busco quando eu estou investindo. Agora, se você está investindo para buscar renda passiva, aí o jogo muda. Então, fundos imobiliários é uma das melhores formas de você ter renda passiva.
Então o que você precisa entender? Poxa, tem um monte de fundo imobiliário aqui, ó. A gente puxou 245 tickers diferentes de fundo imobiliário e o mercado está só aumentando. O que a gente vai fazer aqui, ó? Para começar, como a gente quer uma renda passiva, o dividend yield é a relação de dividendos em relação ao preço, né, que um fundo imobiliário distribui. Você quer um dividend yield alto. Então o que você vai fazer aqui, ó? Você vai filtrar. Então, ó, eu quero um dividend yield que é maior que 4%, por exemplo. Eu quero um dividend yield que é maior que 4%. Beleza. P sobre VP é o preço sobre valor patrimonial. Eu não quero um negócio que esteja absurdamente caro também. Então, eu vou pegar algo que está maior que 0,4 e algo que é menor que 1,2, por exemplo. Por quê? Imagina que o imóvel ele vale 2 bilhões de reais e ele está sendo negociado a 1 bilhão. Pô, é bom negócio, né? Preço sobre valor patrimonial, 1 bi sobre 2 bi vai dar 0,5. Então você quer algo próximo disso, né? Ou você quer o menor possível, mas tomando cuidado, né? Então você pode fazer um filtro como esse. Valor de mercado. Então eu não quero os pequenininhos, né? Nesse caso. Por que eu não quero os pequenininhos? Porque, puta, agora você quer cabeça tranquila, né? Você não quer se preocupar com isso. Você quer uma renda passiva. Então eu filtrei aqui por crescente, então eu peguei dos menores para os maiores. Então, por exemplo, ó, vou fazer só o que é acima de 500 milhões. Ou 1 bi. Vou fazer só o que é acima de 1 bi, por exemplo. De 500 milhões, vai. Então, ó, vou filtrar o que é maior que 500 milhões, beleza? Filtrei só o que é maior que 500 milhões. Aí, vacância. Eu não quero um negócio com vacância, não quero me preocupar. Vacância é relação de se você tem inquilinos que estão pagando, se você não tem inquilinos e o imóvel está disponível, né? Você não quer uma vacância muito alta. Então eu quero uma vacância menor que, menor que 30% pelo menos, que é a mesma coisa que 0,3. Liquidez, putz, vamos filtrar aqui liquidez. Eu não quero alguns que têm uma liquidez muito baixa, aqueles que são muito pouco negociados, né? Então eu vou colocar aqui só o que tem uma liquidez superior a 1 milhão. Então, gente, o que eu fiz aqui? A ideia, eu não estou escolhendo para você imóvel, eu só estou te ajudando a pensar sob a ótica de quem quer criar uma renda passiva. Você chegou a uma lista de vários ativos aqui, ó. Você tem 33 ativos. E aí, puxa, depois você começa a aprofundar na sua leitura. Puta, acho que faz mais sentido esse, faz mais sentido aquele. Mas aqui, você conseguiu construir de alguma forma um filtro para você falar, puxa, eu não quero fundos imobiliários pequenos, não quero fundos imobiliários que estão com resultado negativo, né, pelo filtro do dividend yield, não quero algo que tenha muita vacância. E daqui para frente, você tem duas opções. Ou você começa a aprofundar em análise, você começa a aprender, ler livro na prática, ler todos os prospectos, ou você vai para uma casa de research, uma casa de análise que te recomende os fundos imobiliários, tá? Eu acho que as duas são factíveis. Numa você corta caminho, mas cria dependência, na outra você cria independência e vai levar muito mais tempo para você aprender. E por fim aqui, você cria um filtro de dividendo, dos maiores para os menores. Não necessariamente o maior dividend yield é o melhor, mas a gente está buscando algo que tenha um rendimento superior a 4% para renda passiva, certo? Que foi o número que a gente colocou aqui. Nesse caso, a gente filtrou só o que está acima de 4%. Como os fundos imobiliários, eles são imóveis na maioria das vezes, aqui tem alguns tipos diferentes, ó, tem alguns com títulos e valores mobiliários e tal, mas no geral, você geralmente tem imóveis. Os imóveis, eles são reajustados, o preço deles costuma ser reajustado pela inflação. Então imagina, se você tem um aluguel aqui que é um aluguel de 4, 5, 6, 7% ao ano, o preço do imóvel tende a ser reajustado pela inflação. Então geralmente esse rendimento costuma, ao longo do tempo, ser um rendimento real, ou seja, acima da inflação e não um rendimento nominal apenas, tá bom? Pessoal, então segui por todos esses passos aqui, espero que tenha te ajudado de alguma forma, espero que esse vídeo seja importante e se você quiser aprender a investir na prática em fundo imobiliário, vou deixar o vídeo aqui, onde eu invisto R$ 150,84 em fundos imobiliários. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.